problemas epidêmicos, como a gente sabe. Se a gente pegar os dados do Brasil, do Ministério da Saúde, 60% da nossa população tem sobrepeso e obesidade. Então já é a maioria. E se a gente for ainda levar em consideração as outras condições e doenças associadas ao sobrepeso e obesidade, como gordura no fígado, pressão alta, pré-diabetes, diabetes, resistência à insulina, esse conjunto chega a abarcar mais de 80% da população. Então tem muita gente que poderia se beneficiar. Veja, é verdade que o emagrecimento vai ajudar essas pessoas, não importa de que forma esse emagrecimento ocorra. A pessoa estiver contando calorias e emagrecer, essas doenças vão melhorar. Se a pessoa estiver usando um medicamento que diminui o apetite, essas condições vão melhorar. A característica da dieta de baixo carboidrato é que ela pode ser feita com comida de verdade, ela pode ser feita com aquilo que você encontra na feira, no açougue, na peixaria. Eu não preciso de suplementos especiais, eu não preciso de shakes que substituem as refeições. Não, é uma coisa simples, comida de verdade. Os estudos mostram que as pessoas melhoram, que elas perdem peso. E, Tânia, o problema é que o sobrepeso e a obesidade, elas são condições crônicas. Então, se você fizer uma dieta para o verão, tá? Para emagrecer para o verão, e aí depois você parar, o peso volta todo. E não importa que dieta seja. Então, a hora que a gente entende que é uma condição crônica, a gente entende que precisa haver uma reeducação alimentar. A pessoa precisa mudar a sua relação com a comida. E uma das características das dietas de baixo carboidrato é que a fome diminui de forma espontânea. Tem uma frasezinha no livro que eu coloquei que é assim: a fome é o cemitério das dietas, né? Todas as dietas mirabolantes, elas fracassam na hora que a pessoa começa a ficar com fome. A pessoa não vai conseguir ficar com fome por tempo indeterminado como estilo de vida. Fome não é estilo de vida. Mas se você consegue se adaptar a uma dieta com menos carboidrato, você consegue ter o resultado, mas você mata a sua fome. Mata a sua fome com o quê? Mata a sua fome com proteína, como você mencionou, mas não só proteína, Tânia. A gente mata a fome também com vegetais, com legumes, com as saladas, com as frutas de baixo amido, de baixo açúcar, né? Então, a gente, ao contrário do que às vezes as pessoas imaginam, uma dieta de baixo carboidrato, ela não é uma dieta sem vegetais, ela não é uma dieta sem frutas. Ela é uma dieta na qual nós escolhemos vegetais com menos amido e frutas com menos açúcar. Depois eu quero saber algumas delas. Mas antes, só para entender essa coisa da fome, né? Porque o carboidrato, ele é facilmente assimilado pelo corpo e logo a gente tem fome, é isso? Ou seja, sem o carboidrato a gente demora mais a ter fome? Eu costumo dizer que a dieta de baixo carboidrato, ela funciona baseada em 3 pilares quando a gente está falando em emagrecimento. Vamos imaginar que o nosso corpo, ele é como um carro bicombustível. O carro bicombustível, ele pode funcionar com álcool ou gasolina, e o nosso corpo vai obter energia ou da glicose ou da gordura. Quando você reduz bastante a glicose da dieta, você está obrigando o corpo a usar a gordura como fonte de energia. E isso, obviamente, é interessante para quem está querendo reduzir a quantidade de gordura corporal. A outra coisa é que a glicose, ela é o principal estímulo para um hormônio que é a insulina. E a insulina é um hormônio que favorece o armazenamento de gordura. Então, quando você consome pouca glicose na sua dieta, os seus níveis desse hormônio insulina ficam mais baixos na maior parte do tempo. Isso favorece com que o corpo use a gordura que já está armazenada. E aí, Tânia, vem o pulo do gato. Quando o corpo começa a usar a própria gordura como fonte de energia, ele passa a ter uma fonte endógena, interna de calorias. Portanto, a fome diminui. O corpo tem menos necessidade de você colocar calorias para dentro, se ele agora tem mais fácil acesso às calorias que estavam armazenadas. Aí ele vai usar a gordurinha que a gente está querendo queimar. Exato. E por